A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical para ajudar os professores a prepararem a próxima lição. Falaremos da lição 7, classe de adolescentes, o que Jesus fez na cruz. Esse é o título da lição. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a Escola Dominical e todas as semanas estamos por aqui. Por isso, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo, comenta o vídeo. Isso é muito importante e faz o YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas. Interaja com o canal, isso fará o canal crescer cada vez mais e a palavra de Deus alcançar mais pessoas. Pegue lápis, revista, caneta, papel, bloco de notas e vamos juntos preparar a lição 7, classe de adolescentes da Escola Dominical. A mensagem central desta lição está em Colossenses 1, 13 e 14, que é um dos textos mais assim, extraordinários. É forma de falar, né, irmão? Por favor, toda a Bíblia é extraordinária, mas esse é um dos textos assim que mais fascinantes para mim. Ele nos libertou do poder da escuridão, do poder das trevas, e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado, e é ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Eu amo estes versículos escritos aqui pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Antes da crucificação, Jesus se reuniu com seus amigos e mostrou-lhes como seria o futuro deles nesse mundo sem sua companhia física. Então nós vamos acompanhar aí o que Jesus passou logo depois desse último encontro com os seus discípulos antes da crucificação. Pegue sua revista, pegue sua Bíblia, pegue um bloco de notas e enquanto você se prepara, eu quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem formas de você patrocinar o nosso canal. Uma delas são 2 cursos online de capacitação para professores da Escola Dominical. Um é o curso do Professor Inesquecível e o outro é o curso de interpretação bíblica de Gênesis e Apocalipse. Tudo online para você fazer no conforto da sua casa e dentro do horário que você tiver disposição. Dê uma olhada nos links aqui abaixo, dê uma vasculhada, tem muito conteúdo para abençoar a sua vida. Irá nos abençoar também, irá patrocinar o nosso conteúdo aqui também. No Acesse Meu Site, está escrito aqui embaixo na descrição, acesse meu site, você acessa meu Instagram, você acessa meu WhatsApp. Temos 5 grupos de professores no WhatsApp e também será um prazer você falar com a gente, será um prazer agendarmos ministrações, pregações, seminários, palestras na sua igreja sobre escola dominical ou para casais ou para jovens e adolescentes ou também pregações e congressos. Enfim, será um prazer atender os irmãos. Estivemos ontem, dia 30 de janeiro, em Rio Claro, Ajapi, congregação do Ajapi, pastor Fabrício, líder Alessandro e sua família nos receberam lá de maneira muito especial. Muito bom sempre estar com os irmãos. Pegue sua revista, vamos embora. Muito bem, olha aqui. Hora de aprender, tópico 1. Primeiro, ele se entregou por nós. Você está com Bíblia aí? Abra sua Bíblia, em João, capítulo 10, versículo 18. Olha o que Jesus disse. Ninguém atira de mim. Vamos pegar o 17? Olha aqui. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Aqui no versículo 10, diversas vezes Jesus vai dizer isso. Eu dou a minha vida. Ninguém atira de mim, mas eu mesmo a dou. Então Jesus se entregou por nós. Após a celebração da Páscoa, Jesus se dirige com os seus seguidores para um jardim chamado Getsemane. Ali ele se isola com Pedro, Tiago e João para orar, preparando-se para cumprir sua missão como Cordeiro de Deus. Lembra que João vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos ali não conseguem orar, não é? Acabam adormecendo e Jesus, extremamente angustiado, ora ao Pai. Uma das palavras mais lindas
que eu vejo de Jesus nessa oração é quando ele diz ao Pai que a sua alma está angustiada até a morte. Olha aqui, versículo 38, Mateus 26, versículo 38, ele diz aos discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Isso aqui revela a humanidade de Jesus. Isso é extraordinário. Isso aqui revela a humanidade de Jesus. Jesus está dizendo: eu não estou bem, ok? Isso aqui está revelando, portanto, a humanidade de Jesus. Ao encerrar esse tempo de oração, desperta os discípulos, e isso aqui também mostra que existem lutas que não adianta. Existem momentos, meu Deus, que é só você e o Pai. Você pode escrever isso aqui? Escreve isso aqui nos comentários, por favor, alguém? Escreve aí nos comentários. Existem momentos que é só você e Deus. Não adianta. Jesus levou os discípulos. Ele levou as pessoas mais próximas a ele, mas lá no secreto, só ele e o Pai. Meu Deus do céu. Esse grupo, um grupo chegado por homens armados, chegou, não é, preparados, né, para prendê-lo, e levaram ali Jesus. Ele foi preso sob um pretexto dos líderes religiosos. A acusação contra ele era de ter se declarado rei dos judeus, e como a região estava dominada por Roma, era Roma quem estabelecia, não era o imperador que estabelecia. Então isso criou ali um problema político, na verdade, para Jesus, mas que na verdade era uma afirmação falsa, porque não tinha a ver com, de fato, um reino terreno. Jesus passou a madrugada sob julgamento, e quando o sinédrio o concluiu, ele foi levado e acusado diante de Pilatos, que era a autoridade romana. Os judeus não podiam condenar ninguém à morte, só Roma que poderia, e Pilatos, na verdade, Pilatos, para agradar os judeus e os líderes religiosos, Pilatos, para manter a ordem, então ele encaminha, não é? Ele autoriza lá a crucificação de Jesus, tá certo? Agora, não havia infração. A Bíblia deixa claro que Pilatos não encontrou nenhuma infração que tornasse Jesus digno aí de morte, não é? Mas, enfim, já que a turma pedia, que a turma gritava, então ele decidiu mandar Jesus para a cruz. E ele o fez aproveitando-se aí de uma situação que tinha ali, e ele então pega e manda Jesus à cruz e liberta lá um ladrão chamado Barrabás. Então, a partir desse momento, Jesus vai sofrer todas as sanções de um condenado à morte pelo governo romano. Então ele vai ser açoitado, ele vai ser esbofeteado, ele vai ser cuspido, ele vai ser açoitado mesmo, como se fosse o pior que se fazia ali, vamos dizer assim, como um animal, não é? Então Jesus, ele realmente sofreu muito. Quem já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, aquele filme dá uma ideia do que Jesus passou. Não foi fácil, não. Depois de passar por todo tipo de agressão, não é? Sob a permissão ali de Pilatos, eles entregaram então Jesus à cruz e levaram ao lugar da execução. Vale a pena você dar uma pesquisada, porque a maneira como Jesus foi crucificado é pior do que aquela que as cenas mostram. Jesus não foi crucificado em forma ereta, de pé. Não. A crucificação, ela tinha como intenção atrasar a morte, não é? Levar a pessoa ao maior estado possível de agonia e de sufocamento, ok? Então, demorava para a pessoa morrer, a ponto deles irem lá e quebrar as pernas das pessoas para a pessoa morrer um pouco mais rápido, não é? Mas, e por que morrer mais rápido? Porque a perna, ele precisava erguer o corpo. A pessoa era crucificada um pouco agachada, numa posição agachada, que comprimia o pulmão da pessoa. O pulmão fica onde? Sei lá, comprimiu o pulmão.
Então, de tempos em tempos, quando faltava o ar, a pessoa fazia um esforço extraordinário com os pés que estavam, né, tinham cravos fincados nesses pés, mas era o jeito dela se manter viva. Então ela forçava os pés para erguer o corpo, liberar os pulmões para entrar ar. Ela fazia isso o máximo de tempo só para conseguir respirar e não aguentava ficar nessa posição segurando. Então era esse exercício. Agora imagina, com os pés pregados, mãos pregadas, a costa toda ensanguentada, arrebentada, sob um braço de madeira, que não era uma madeira lisinha, era madeira rústica. Gente, só de falar, meu Deus do céu. Os soldados lançaram sorte sobre suas vestes, enfim, diversas profecias se cumpriram ali, lançaram sortes, nenhum dos vossos ossos será quebrado, enfim. E aí Jesus, tendo completado o seu sacrifício, então Jesus foi oferecido como sacrifício, viu, gente? Sacrifício. Ele morreu. Imediatamente o véu do templo se rasgou. Olha o que diz aqui, ó. Ah, Jesus. Por que Jesus fez isso? Para nos religar ao Pai. Olha o que diz aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, ok? Fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Que inimizade? Entre Deus e os homens. O pecado estabeleceu um ambiente de inimizade entre Deus e os homens. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então tudo isso que Jesus fez foi para restaurar a comunhão entre Deus e os homens pelo seu sangue. O corpo de Jesus foi solicitado por José de Arimateia e por Nicodemos, então nós precisamos entender toda aquela questão sobre Nicodemos ter ido se encontrar com Jesus ali na madrugada. Nicodemos, a gente pode dizer que ele se tornou quase que um discípulo de Jesus, né? Olha aqui, na ressurreição, quem vai sepultar o corpo de Jesus é José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos tinha autoridade para isso, né? Então eles garantiram que Jesus tivesse ali um sepultamento digno, não é? Digno. Muito bem. Ao chegarem no sepulcro, ele foi colocado lá, e aí tem lá de manhã, no domingo de manhã, enfim, para cumprir as tradições de luto, as mulheres foram ao sepulcro, e aqui tem a mulher sendo inserida como alguém importante diante de Jesus, porque o testemunho de uma mulher não era válido culturalmente naquela época, socialmente naquela época, mas as primeiras a perceberem e a darem a notícia de que Jesus não estava mais ali foram as mulheres. O primeiro contato com o anjo sobre a ressurreição de Cristo foi com mulheres, tá certo? Então elas chegaram lá, e lá o anjo disse a elas: por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Esta imagem está lá em Jerusalém até hoje. No túmulo está escrito lá: ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora, para que Jesus morreu? Tópico 2. Ele morreu para dar vida. Olha que coisa interessante. Uma semente para dar vida a uma nova árvore precisa antes morrer. Então ele morreu para dar vida. Romanos 5, a partir do 12. Como o pecado entrou no mundo e estabeleceu a morte, através de Cristo, da morte de Cristo, nós recebemos vida. Então, tudo precisava ter acontecido do jeito que foi para que o plano de salvação fosse efetuado com sucesso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok? Então, através da morte de Cristo, nós recebemos vida. É isso que ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por sua morte, nós também fomos libertos da condenação do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é? Então nós não estamos mais debaixo da condenação de pecado, e o pecado também não pode mais nos dominar. Romanos 6, de 11 a 14. Então,
Nós, através de Cristo, fomos libertos da condenação do pecado. O pecado ainda habita em nós, sim, ele está presente, mas não nos domina e nem tem poder de nos condenar mais. Outra coisa que Jesus fez com a sua morte, ele reconciliou-nos com o Criador. Eu até adiantei aqui, né? Fala a verdade, eu adiantei aqui. O véu se rasgou. Tinha um véu lá em Jerusalém, que era uma pesada cortina que separava o lugar santíssimo, não é? Representando que por causa dos pecados nós estávamos separados de Deus. O véu do templo se rasgou quando Jesus deu o seu último suspiro. Então agora nós não precisamos mais de um sumo sacerdote, para interceder por nós. Por quê? Porque o véu se rasgou e agora nós temos acesso livre, liberado diante de Deus. Olha o que diz Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o véu rasgou, o acesso está liberado. E Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos ler aqui, ó, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. É isso? Vamos ver se é isso mesmo. Atos capítulo 4 e versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É tudo pelo nome de Cristo. O acesso está garantido ao Pai por Jesus Cristo. Ele garantiu por seu sangue, como nenhum homem é capaz e nem poderia, por causa do pecado, fazer isso. Jesus fez. Então só ele é digno de tamanha honraria. O Espírito Santo também foi enviado. Então, olha só, o que Jesus fez? Ele nos deu vida, ele nos livrou da condenação do pecado, ele nos garantiu acesso direto ao Pai, e porque ele ressuscitou e voltou para os céus, ele também enviou a nós o Consolador. O Consolador é quem ensina a igreja, é quem guia a igreja. Olha o que diz versículo 7 de João 16. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo foi enviado, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo Consolador. Então, perguntinha aí para a aula que você pode fazer durante a semana, até para aguçar aí a curiosidade deles, não é? E fazê-los estudar. Quais os resultados daquilo que Cristo fez por nós? Qual o resultado da morte de Cristo na cruz? Com sua morte ele nos deu vida. Com sua morte fomos livres da condenação do pecado. Com sua morte temos acesso liberado à presença de Deus. E com a sua morte e ressurreição, o Espírito Santo foi enviado. Nós temos um Consolador. Isso mostra também a maravilhosa obra da Trindade, não é? É um Deus em três pessoas e cada um tem a sua esfera de ação. Jesus veio para nos resgatar da condenação do pecado com sua morte e ressurreição. Agora, quem guia, quem direciona, quem cuida da igreja
Isso é obra do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado e o insere pela fé no corpo de Cristo, que é a sua igreja, é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que aula maravilhosa, espero que tenham gostado mais esta sequência. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.